Eu sou a professora Elaine Carvalho. Nós vamos iniciar agora a nossa aula do sexto ano, Diversidade Climática. O cenário é o cenário 6, a página é a página 231, tá? Hoje nós vamos ter uma aula diferente, nós vamos usar o nosso livro. Bem aqui nós temos um mapa que ele vai tentar, da página 231, ele vai tentar falar um pouco dos climas, né? Tipos de climas adaptados com a classificação de Köppen. Nós temos os tipos de clima são equatorial, tropical, subtropical, desérticos e semiáridos, né? Mediterrâneo, temperado, frio polar e frio de montanhas. E ele vai dividindo, de acordo com a legenda, os climas predominantes em cada continente, países, né? E aí vocês estão conseguindo visualizar aqui. Então, nós podemos ver que onde tem essa parte de verde claro, predomina o clima desértico, né? Aqui um pouco na África, né? Continente africano. Nós vamos ver aqui o clima tropical, continente americano, aqui no Brasil, ó. Nós temos uma predominância de clima tropical, né? Então, o clima, nós podemos, na verdade, o clima, ele é medido ao longo dos anos, né? E nós podemos classificar o seguinte: a partir do Equador, em direção aos polos, os climas distribuem-se em sequências descritas a seguir, simultaneamente nos dois hemisférios, né? E aí, descrever as médias das temperaturas e de pluviosidade de acordo com o clima, né? O primeiro clima que se fala aqui é o clima equatorial, né? Que clima equatorial é esse, né? Tipos de região próximo à linha do Equador apresenta temperaturas elevadas, pequenas amplitudes térmicas anual e índice pluviométrico superior a 2.000 milímetros anuais. E aí ele fala assim, ó, que as chuvas caem com frequência, né, durante os 12 meses do ano. Aí o clima equatorial, aqui chove muito, aqui nós temos, né, e a gente tem essa proximidade da linha do Equador, né, e aqui, olha, esse aqui do lado que vocês vão ver, ele vai medir justamente essa precipitação e essa temperatura, né, nos anos de janeiro, fevereiro, e aqui embaixo nós vamos ver os anos, tá bom, gente? E então você pode ver que, na verdade, nesse clima equatorial você tem uma grande precipitação, né? E aí você vai ver o lado azul é a precipitação e o lado que tem os numerais de vermelho é a temperatura. Então, você vai ter uma temperatura um pouco elevada, mas em compensação você vai ter também uma grande precipitação, tá bom? Então, esse clima tropical, você não vai ter nele também as estações do ano bem definidas, porque ele vai chover o ano inteiro. Então, ele ainda fala assim, ó, com estiagem de 2 a 3 meses, relativa estiagem, ou seja, chove, faz calor, né? Que é justamente o que acontece com o nosso clima, tá? Nós vamos ver o clima tropical, né? Que é um clima de área intertropical, apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro e duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, né? O clima tropical. Aí você vai ver aqui também de novo, né, o índice de chuvas, né, do lado azul, e você vai ver que já tem uma queda um pouquinho, né? E aí você já vê a diferença, a temperatura um pouco mais elevada, e você vai ver que as chuvas elas não são tão frequentes, né? Elas são frequentes, mas você vai ter um período de mais chuva e um período de maior estiagem durante o ano, tá? E aí nós vamos ter o clima semiárido, incluído nas áreas de climas tropicais, geralmente das áreas originárias aos desertos,
apresentam temperaturas sempre altas, chuvas escassas e irregulares. Estão vendo aqui, ó? Você já pode perceber bem aqui, né, na medição, essa diferença, né? Olha só, a temperatura e a chuva. Estão vendo aí as barrinhas de chuva, como ela é uma chuva mais escassa, né? Ela se concentra em determinados meses, mas ela é uma chuva bem mais escassa, tá? Bem aqui nós vamos ter o clima desértico ou árido. Apresenta pouca umidade, chuvas escassas e irregulares, né? Inferiores a 250 milímetros, uma vez que a evaporação é a maior do que a precipitação. As temperaturas são altas, existindo também grandes variações entre a temperatura do dia e da noite. Aqui, ó, você tá vendo? A chuva também, ela já é um pouco mais, bem mais escassa do que no semiárido desértico, né? E aí você vai ver que à noite é bem frio, né? Como ele fala aí, e durante o dia é bem quente, tá? E aí ele fala que existe uma grande variação em temperatura, porque justamente por isso, tá bom? Aqui na página 233, nós vamos ter o clima subtropical, clima de transição, localizada na proximidade da latitude 30 a 35 norte e sul, caracterizada por possuir temperaturas anuais de 15 Celsius a 20. Verões quentes e meses invernos com menos de 10. Tá bem aqui, ó. Aí ele colocou aqui, olha, Porto Alegre, né? Aí você vai ter um índice de chuva, a temperatura, ele fala que é justamente entre 15 e 25, a temperatura anual, né? Mas que pode chegar durante alguns períodos de anos de até 10, tá bom? E assim, o que é 10 graus, né? Aqui, na verdade, a gente não tem essa temperatura, né? Então, essa temperatura aqui, ela é bem quente, né? E a gente chega no mínimo, nosso mínimo é em torno de 19, 20, né? E naqueles dias que parecem bem frios, né? Que a gente não tem muito frio aqui. Clima temperado, clima típico da região entre os trópicos e os círculos polares. Divide-se em clima temperado continental e oceânico. Ambos têm como característica principal a definição das 4 estações do ano. Contudo, o clima temperado continental possui invernos rigorosos com abundância de queda de neve e os verões quentes, né? E aí você vai ver que essa questão do clima temperado, ele fala o quê? Que eles têm as 4 estações bem definidas, né? Isso é muito interessante porque aqui na Amazônia, onde nós moramos, nós não temos as 4 estações bem definidas. Aqui também, ó, você pode perceber a precipitação e a temperatura, tá? Você vai ver aqui, ó, Kiev e Atenas, né? Também nós vamos ter, tá? Meses tropicais. Aí você vai ter, ó, clima oceânico, né? Aí você consegue perceber essa diferença. Você vai ver clima continental, né? Essa diferença, olha, a chuva, né? A temperatura é mais baixas, né? E aqui, ó, no clima tropical, chuvas abundantes, né? Mas você também percebe a temperatura bem alta, em torno de 35, 30 graus, né? Ok, entendido a diferença, tá? Aqui nós vamos ter os climas frios, né? Bem aqui, ó, o clima frio, você vai ver uma abundância de chuva, mas ele apresenta invernos rigorosos, com média térmica inferior a 10 graus, tá? Então, o inverno, ele é bem forte, né? Mas você vai ter uma temperatura que vai variar. Você vai ver também o clima polar, você vai perceber que no clima polar são de regiões polares, apresentam temperatura baixas de 0 grau durante quase todo o ano. E você vai ver a questão também do índice da temperatura, olha como baixa.
e a questão do índice da chuva também, né? Clima da montanha, né? Na verdade, o clima de montanha, você vai ver também a temperatura da chuva. E olha o índice de chuva, bem alto, né? Variedade de clima encontra-se no Equador até os polos, né? Vai depender da latitude, onde estiver localizada a montanha. Geralmente, nas áreas mais elevadas, as temperaturas variam de -2 a -10. A queda de neve é constante, tá aqui, ó, tá? Porque quanto mais alto, mais frio. O clima polar, né, com a questão da neve, tá? E aí nós vamos ver, por hoje nós vamos parar por aqui. E aí quando for na próxima aula, nós vamos dar continuidade com os nossos tipos de clima, tá bom? O capítulo ainda não terminou ainda tem um conteúdo a ser trabalhado. E na próxima aula eu vou estar postando para vocês, tá bom? Muito obrigada, tenham um bom dia e fiquem com Deus. E hoje nós não teremos o exercício, porque é a continuação do capítulo, tá? Então, nós paramos na página 234. Um bom sábado para todos e coloquem também o nome de vocês lá na frequência. Bom dia.